Bem-vindos ao Gigastart Podcast. Estamos aqui hoje para mais um episódio e temos para um convidado para lá de especial para nós, que é o nosso colega, nosso querido colega, Bruno Morgado, nosso administrador. Bruno, bem-vindo. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, é uma honra muito grande e perdoem-me público se eu ficar um bocadinho nervoso, é porque estar ao lado de uma lenda ou conversar com uma lenda é sempre um Eric, bocadinho... já estás a meter água. Não, Bruno, é a realidade, eu tenho que dizer. O Bruno é o nosso expert researcher. Desculpa, eu não sei se o meu francês está bom, Bruno, mas temos um tema muito interessante para conversar contigo hoje e gostávamos de explorar um bocadinho daquilo que é a tua experiência nisto. É um pouco mais sobre aquilo que a gente está a viver. Bruno, nós vivemos num mundo, estamos a entrar ou vivemos agora num mundo digital, certo? Concordas? Bom, Vivemos ou estamos a entrar no mundo digital? bom, assim como introdução, se pensares que dormes 8 horas por dia e gastas para aí 1h30, 2 em refeições, 10 horas, certo? E se o teu screen time está nas 7, 8 horas, então nas partes em que estás desligado do mundo digital, não é? Não estás a fazer funções muito produtivas. Então, se a gente pensar assim, que a gente está aqui para produzir um pouco, viver, conviver, mas também para produzir, arrisco-me a dizer que sim, estamos a viver mais no mundo digital do que no mundo não digital. Uau! A menos que queiras considerar o sono como algo consciente, mas não tenho dúvidas sobre a consciência do sono. E não é, Bruno, não é. E eu fico muito preocupado sempre, a todos os domingos, por volta das 9 horas, recebo um relatório do meu telefone a dizer, olha, o teu screen time estava lá para as 8 horas por dia. Eu disse, como é que eu fico 8 horas? Yeah. Então, tem esse problema. E o que acontece fundamentalmente na sociedade é que tu tens, para além desse fator, portanto, do teu smartphone, tens muitas outras coisas complementares que estão a aprofundar, portanto, a utilização do teu cérebro, não é? Para fins para o qual ele não foi construído, ok? Então, para além do problema, entre aspas, que é tu estares a investir muito do teu tempo no meio digital, é que estás a condicionar a performance do teu cérebro a sistemas mais automáticos, não é? A sistemas mais rápidos de decisão e a sistemas mais automáticos. Então, isso vai trazer consequências na forma como tu decides, na forma como tu amas, na forma como tu convives, na forma porque, por exemplo, estares com um amigo a beber um copo, não é? Vai passar a ter uma sensação de prazer diferente, não é? Da velocidade a que tu encontras no meio digital. Então, e como sabes, comportamentos levam a hábitos levam a cultura, a forma de ser. Então, esta sequência, não tens como fugir dela. Tu podes pensar que vais fugir dela, mas não vais. Ela vai ser mais forte que tu. Então estamos a viver num mundo digital. Sim. Basicamente isso. Yeah. Hoje cerca de 95% tu tomas cerca de 30 mil decisões dia. Uau, ok? Nunca Todos tinha nós feito um cálculo. Sim, não, acho que esse cálculo é meio científico, mas nós todos tomamos cerca de 30 mil decisões dia. Portanto, a decisão de pôr a chávena ou tirar a chávena, de eu ter feito este gesto ou não, de estar aqui a falar contigo, tudo isto são decisões, certo? E portanto, quando tu tomas decisões, a tua tendência, e agora cada vez mais com o meio digital, é de aumentar o número de decisões e, segundo, a velocidade a que tomas essas decisões, não é? Ou o facto de, muitas vezes, levianamente estares a buscar fatores decisórios que vão levar a que as decisões sejam mais automáticas e cada vez, portanto, nós tínhamos cerca de 95% do nível de decisão ser feito de forma inconsciente, não é? E só 5% de forma racional, porque a forma inconsciente ela é muito emocional, não é? Ou quase só emocional, embora
tu uses sempre de alguma forma a razão. Portanto, antes falava-se muito da sectorização da decisão, mas hoje a decisão é mais pensada do ponto de vista transversal, portanto, de todos os teus sistemas decisórios. Mas no fundo, o que está a acontecer é que estás a ir para 99% estamos a ir por causa da tecnologia, estamos a ir para 99% de decisões inconscientes, automáticas e não racionais, portanto emotivas, e só 1% de racionalismo. E portanto, é um bocado isso que vamos falar hoje, né? O que é que representam as tecnologias nessa aceleração do processo, né? Portanto, Então, de acordo com aquilo que tu tiveste aqui a explicar, Bruno, Sim. Há uma influência gigantesca da tecnologia nas nossas vidas. Gigantesca, e ela só vai piorar. Então, Bruno, quem é que está a decidir por nós? Quem está a decidir por nós, no fundo, somos nós próprios. Ok. Porque, e esta é uma questão um pouco mística que está por detrás da inteligência artificial, não é? Porque hoje as organizações, portanto, assim, nós somos manipulados por organizações que de alguma forma estão a gerir a nossa vida. Exatamente. Comércio, outro tipo de organização, até o Estado, não é? A gente até pode falar daqui a pouco porque é que nós pagamos impostos. Ok, gostava de falar sobre isso. Ok, que é uma questão sempre muito curiosa, porque toda a gente fica, como é que se diz, importunado por pagar impostos, né? Qual é a razão pela qual tu começaste a pagar impostos originalmente? O que é que está por detrás? Qual é o pensamento que norteou essa decisão? Exato, podemos falar daqui a pouco, mas em sede do que estávamos a falar, é importante estabelecer, agora perdi-me, estamos a falar de... Quem é que está a decidir por nós? Quem é que está a decidir por nós? A manipulação é clara, não é? Mas no fundo, todos os instrumentos que tu propicias às organizações para te manipularem, seja a nível do comércio, seja a nível da regulação da tua vida, foste tu próprio que deste. Exatamente. Portanto, primeiro foste tu que deste ao permitir que os teus dados sejam compartilhados. Os cookies, os famosos cookies. Os cookies, as autorizações, etc. Mas muito mais importante do que isso, a inteligência artificial não é mais do que a compilação do passado. Ok? As pessoas olham para a inteligência artificial como uma arma futurista, não é? De criatividade, de novas criações, etc. Esse é um erro conceptual. Portanto, a inteligência artificial não é mais do que o somatório ou o repertório da humanidade sendo digitalizado, mas relativo ao passado. Ok? Tanto que tu vais ter dificuldades, e eu vejo muito isso. Tenho a sorte de participar aí num projeto sobre um prémio literário. O júri estava muito preocupado porque os miúdos estão a usar a inteligência artificial para escrever contos ou isto ou aquilo. Mas atenção, e eu vejo a inteligência artificial e estas novas plataformas como o ChatGPT, etc, o Deep Learning, todo esse espólio de tecnologia, como uma forma também de eliminar gaps e de democratizar o conhecimento. Porque se nós não usarmos a tecnologia, não é? A nosso favor, não é? Nós nunca vamos eliminar esse gap que temos com outros países e com outras geografias, não é? Porque o gap é grande, não é? E tu só vais poder dar saltos exponenciais, não é? Saltos em blocos, se tu usares a tecnologia. Não só individualmente cada uma das pessoas, mas também o próprio Estado, o próprio país, não é? Então nós temos que ter essa capacidade de entender e a urgência de investimento na área digital, portanto, em contraposição um bocado com aquela pergunta que fazias inicialmente, que estamos a usar muito tempo. Então, a resposta aí também deve ser qualitativa, que é a seguinte: tu podes usar e investir o teu tempo no meio digital, mas em quê? Não é? Em quê? Se estás a investir em sistemas dopaminísticos de recompensa, não é? Que é o infinito scrolling e andar a ver Reels que nunca mais pessoas a guinarem-se com a cabeça no muro e não sei o quê. Ok, pronto. Redes sociais. Vais te divertir, vais ter a recompensa, o circuito dopaminístico bastante ativo, vais estar a viciar o teu cérebro numa confluência de dopamina excessiva, similar à cocaína, similar à heroína,
Estudos indicam isso, Bruno, é verdade. Pronto, e então, se é para isso que vais usar o meio digital, talvez não seja muito prudente do ponto de vista de saúde. Do ponto de vista da intelectualidade, de tu te abalizares e conheceres e teres armas para eliminar esses gaps que nós temos do ponto de vista de know-how e de capacidade, é poderosíssima e é uma grande vantagem. Acho que os brancos ainda não perceberam a asneira que fizeram de nos dar esses instrumentos, porque nós vamos aproximar deles, porque nós não somos burros. É verdade. Nós só não tínhamos as condições. Ferramentas. E hoje estamos a abrir, não é? Eles estão a abrir a caixa de Pandora. E cuidado. Há quem já começou a explorar. Vocês não imaginam, porque a África tem tudo que o resto do mundo não tem. É verdade. Todos os recursos. Temos todos os recursos e não só. Temos a natureza que devemos preservar, etc. Do clima. O futuro é a África. O futuro, nós somos tudo. Temos força que eles não têm, temos perseverança que eles não têm, são frágeis, ansiosos, tudo isso. Nós temos vantagens competitivas infinitas. Nós já sofremos o que nenhum humano sofreu. É verdade. Por séculos. E sobrevivemos. Então, se tu começas a nos dar as armas, cuidado. We are coming. We're coming for you. É verdade. Yeah. É verdade. Não é guerra. Não é guerra. Não é guerra porque nós não fazemos guerra com ninguém, não é? Pois é, nós não atacamos nenhum outro país, nenhum outro continente. Yeah. Porque até esses valores nós temos melhores. Porque ainda conseguimos preservar, Bruno. Há muita gente que fala sobre o risco da inteligência artificial, as realidades virtuais tomarem conta e rebelarem-se contra nós, Bruno. Tu acreditas que isso pode acontecer? Repara, estava a acabar de dizer isso. A inteligência artificial, nós é que estamos a alimentar, não é? Portanto, tudo quanto seja o espólio que nós vamos depositar lá, não é? Vai haver alguma mudança do ponto de vista conceptual com a introdução do quantum computing, ok? Mas não é bem a resposta, ainda não é a resposta final, não é? Para essa pergunta que estás a fazer e do perigo que é, portanto, termos tecnologia a mais a nos controlar, ok? Eventualmente um dia, com um conjunto de tecnologia e de muitos computadores em série, não é? Possamos vir a ter algum perigo nesse campo, ok? O perigo mais iminente é que muitas das profissões que hoje existem vão deixar de existir. Isso aí não há dúvida. E qual é o time frame que tu dás para isso? O time frame é 2-3 anos. 2-3 anos? Máximo 5 anos. Sim, Bruno, eu estava a pensar em 10 anos. Não. 2-3 anos. Yeah. A realidade daquilo que investiguei um pouco nos últimos 2-3 anos é assustador. É assustador no sentido dessa pergunta. Não assustador. Eu sou um futurista por natureza e adoro a perspectiva futura de seja o que for. Aliás, eu gostaria de viver para sempre porque sendo futurista dava-me jeito. É verdade. Então, tens este problema que é o problema de algumas profissões, mas até nesse campo eu acredito que nós estamos em vantagem perante os outros, porque aqui dá jeito estarmos um pouco subdesenvolvidos, né? Porque vamos conseguir... É subdesenvolvido, né? Sim. Então, essa transição vai levar um pouco mais de tempo. Não só, se formos inteligentes o suficiente, se tivermos lideranças fortes, de entendermos que nós temos que we need to take advantage of the momentum. Estás a perceber? Para o nosso benefício. Então, se nós tivermos essa capacidade de identificar, portanto, as oportunidades. Isso. Então, nós podemos dar um passo gigante. É que nós temos tudo, como tu bem disseste. E o mundo digital não é tão caro, não é tão complexo, ok? Que não nos permita aceder. E, portanto, acho que não é um campo muito difícil de nós explorarmos. Boa, Bruno. Tu falaste alguma coisa que fez-me lembrar de um filme que eu assisti, The Man Who Harnessed the Wind. Vejo algumas cabeças a abanarem. Olha, era um menino e a sua comunidade estava a passar por um momento de seca. E ele, através de uma pequena leitura de alguns livros de física e conversa com o seu professor, ele conseguiu inventar moinhos a vento que produziam energia e, olha, estavam a alimentar bombas e eles conseguiram tirar água do nosso, do subsolo deles, não do nosso. Mas naquela altura, olha, Bruno, imagina, alguém sem experiência nenhuma teve apenas curiosidade
leu um livro e conversou com um professor Yeah. e tirou uma comunidade inteira da fome. Yeah. Agora imagina, Bruno, se a inteligência artificial e todas as armas que a tecnologia nos dá estiverem em nossas mãos, com fortes lideranças, Bruno. Não só, sabes, eu sou muito a favor do binómio pioneirismo com inovação. Ok. Ou seja, soluções novas sim, mas soluções nossas. Sim. E como é que tu fazes soluções nossas? Olhando para a nossa realidade. Quais são as dores? Quais são as nossas dores? Não é? E nós temos uma tendência de desperdiçar recursos e andar a copiar dores dos outros. Exato. Necessidades que foram criadas para resolver necessidades deles. É como tu queres tratar de uma dor de uma parte do corpo que tu não tens. É só psicológico isso. Então não vais ter efeito nenhum. O resultado final vai ser nulo. Então, este é um excelente exemplo que estás a dar. Existe certamente um sem número de inovadores, inventores africanos, não é? Que com acesso a esta tecnologia precisam apenas de oportunidade. Precisam, às vezes, e sabes, às vezes nem sequer é uma questão de dinheiro, é só mesmo uma questão de aquele clique, eu não tinha percebido isto. E estas coisinhas que só podem vir da experiência, né? E aí vamos roubar um bocado da intelectualidade do resto do mundo, vai complementar e vamos começar a trazer soluções para os nossos problemas dentro daquilo que é o nosso contexto, que é a nossa realidade. Essas soluções, Bruno, não só vão resolver os nossos problemas, como vamos ter capacidade de resolver problemas deles também. Futuramente. Naturalmente. Futuramente, por que não? Uau! Bruno, olha, estes foram os primeiros 10 ou 15 minutos, mas olha, se fosse para terminar o podcast aqui, a gente terminava, porque a bateria de informação e conhecimento que estivemos aqui a conversar sobre ela é muito interessante. Agora, Bruno, vamos lá voltar um bocadinho sobre... Antes de continuar, tu conheces o conto do pão? Ei! Não. É assim, se tu tens um pão e eu tenho um pão. Conheço o conto do pão. Conheço o conto do pão. E aprendi contigo. A melhor maneira de conhecer é trocar ideias. É verdade. Porque quando multiplicamos. Quando tu dás uma ideia, eu dou uma ideia, tu ficas com 2 ideias e eu com 2. É isso. Desculpa te interromper. Não, tranquilo, porque, olha, o conto do pão eu aprendi contigo, mas se alguém pergunta assim, o conto do pão não me ocorre, mas mal começaste a falar, ocorreu. Bruno, quero voltar um bocadinho sobre aquela parte que tu tiveste aqui a explicar sobre a parte qualitativa, né? Qualitativa no uso da inteligência artificial. Né? O que é que nós estamos lá a ver? Para que é que nós estamos a usar? Agora o que tu tens é com a introdução do comércio, não é? E em especial da digitalização do comércio, tu tens todo um tipo de ferramentas, em especial a inteligência artificial, mas muito antes já tiveste tudo quanto são aqueles emotional appeals, não é? Sim. Portanto, a forma como te condicionavam, não é? A Coca-Cola a vender happiness. Exatamente. A Red Bull vendendo asas. Vendendo asas, mas é que o conceito, tu convences-te mesmo que o Red Bull dá-te asas. Para quem faz desporto e bebe um Red Bull, sabe que vai se aguentar mais, né? Não medes depois qual é o dano que aquilo fez ao teu fígado, ao teu sono, não é? Que é fundamental para, por exemplo, a segregação de serotonina. O que é que vai acontecer com a tua disposição no dia seguinte, não é? O que é que isso vai causar na tua relação com a tua esposa, com o teu filho? É verdade. Não estás a medir isso tudo, só estás a lembrar-te que o Red Bull dá-te asas. Portanto, existe todo um campo já histórico, não é? Que provém da manipulação da mente humana em função daquilo que é o comportamento humano, que é o tal inconsciente, o automático, né? Emocional, que é o mundo emocional, que faz com que tu tenhas impulsão para determinado consumo. Agora, acresce hoje que tu tens, portanto, a congregação de todos esses fenómenos e a congregação de todas essas técnicas e muitas outras. Tens linguagem neurolinguística, tens Gestalt. Bruno, o que é o Gestalt? Bom, Gestalt é um... Espera, Gestalt. Can you spell? Gestalt. G-E-S-T-A-L-T. Gestalt. O que é Gestalt? Gestalt é uma técnica, vamos dizer, uma área do conhecimento. Gestalt era um cientista alemão, austríaco, já não me recordo. Mas aí, alemão, austríaco é a mesma coisa para nós. Sim, falam todos de alemão, né? Alemão, austríaco é a mesma coisa.
É Malta, Zâmbia, Zimbábue. Yeah. Então, bom, o que Gestalt criou foi a identificação, não é? De como o comportamento humano se modifica em função do espaço ou do contexto em que ele está inserido. Sim. Então, o que acontece? Sim. A forma como tu entras numa loja, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos para perceberes como é que és manipulado. Yeah. Aqui em Moçambique eu ainda não acredito que ainda... Já haverá muita técnica gestoltiana, digamos assim, que ela é, portanto, da prática ou da cópia de hábitos de prática de consumo, não é? Ou de comércio, foram trazidos e, portanto, a altura em que o produto está na prateleira, por exemplo, o produto que paga mais é o que está à altura dos olhos. É um exemplo. Mas bom, és manipulado de muitas outras formas. Por exemplo, dentro do supermercado, tu passas pela zona do pão e lá fora borrifam o cheiro de pão, não é? Com um spray. Aquilo tem um dispositivo que dispara. Verdade isso, Bruno? É verdade. Não há um único supermercado da Woolworths, da Pick n Pay, destes sul-africanos já estão bastante avançados em técnicas do género, em que aquele cheiro, quando tu passas, tu pensas que é o pão que está a sair. E nós todos temos nós, principalmente nós que fomos pobres, né? Sabemos qual é o poder do pão, né? Não há nada como aquele pão estaladiço. Então, tu sentes aquele cheiro, estás a passar ali e sentes aquele... Esta é uma técnica de manipulação. Então, Gestalt, ele desenhou tudo quanto seja, por exemplo, fontes, não é? Num site, fontes, as formas como... As formas, as cores... Então, marketing tem muito a ver com Gestalt. Gestalt é uma peça muito importante, portanto, quem sabe explorar a técnica de Gestalt está muito à frente do ponto de vista... eu vejo muitas vezes aqui banners que ferem as regras todas de Gestalt, têm intoxicação de fontes, intoxicação de cores... não alinhadas com o objetivo, portanto... Que acabam não criando... Não, cria antagonismo pelo produto. Exato. Portanto, afasta-te do produto em vez de te aproximar do produto. Ou seja, esta harmonização ou este equilíbrio, não é? Vai fazer com que tu tenhas determinados comportamentos mais ou menos addictive, como é que Sim, viciantes para com o produto. Sim. Ou um melhor espelhamento ou uma melhor repercussão para com o produto. Vamos mexer com a tua intuição, vamos mexer com os teus sentidos. Mexe com todo o teu ser. Porquê? Porque a tua forma básica de ser é tu estares em equilíbrio. Nós somos homeostásicos, queremos estar em homeostase, não é? E este não é... Tu tens 3 sistemas cerebrais. Portanto, tens o sistema reptiliano ou survival brain, não é? Que é nós depois, africanos devemos ter desenvolvido muito esse, não é? Porquê? Porque, e isto, atenção, este é um trabalho do Richard Dawkins, a memética, o trazer do conhecimento cultural, não é? Nós tivemos em maiores situações, em especial nos últimos 500 anos, não é? Tivemos comparativamente ao resto da humanidade em mais situações em que tu tens que escapar à morte. Sim. Ok? Exatamente. Então, aquilo que falávamos há bocado, né? Comportamento, multiplicação do comportamento, criação de cultura, hábito, não é? Então, isso já está incrustado no teu, portanto, instinto e hábito são os que estão nesses 2 sistemas, o sistema reptiliano e depois o sistema límbico. O sistema límbico, basicamente, hipocampo e a amígdala, que são responsáveis pelo teu sistema emocional. Portanto, o límbico é emocional. Só depois é que tu tens, depois entre aspas, porque é aquilo que explicava hoje, a capacidade de decisão e a tua consciência está cada vez mais a ser vista como transversal aos 3, mas em grande parte do tempo, ok? Tu ages mais com base no teu sistema límbico, com o teu sistema emocional e o teu sistema de sobrevivência, o teu sistema reptiliano, né? O reptiliano no sentido dos répteis foram os primeiros, ok? Portanto, é o teu primeiro cérebro, foi o reptiliano. Primitivo, isso, boa palavra, primitivo. Então, só depois da utilização desses 2 sistemas é que tu usas o teu córtex pré-frontal, ok? E o que acontece? Tens limitantes, veja a questão dos adolescentes, né, terem comportamentos erráticos. Sim. É que o teu cérebro só se desenvolve mais ou menos completamente aos 25 anos.
E a última fase de desenvolvimento do cérebro é o córtex pré-frontal. Portanto, aquilo que é responsável pelo teu raciocínio lógico, não é? Então, é uma questão de não ter. Os pais zangam, se arrebentam com os miúdos, dar porrada, mas não tem. É como que queres pôr 2 litros nesta chávena, não cabe. Possível. É ao contrário, né? Portanto, ainda não tens uma rede neuronal suficiente para conseguires ter respostas racionais para determinados comportamentos. Então, obviamente, isso também no nível de manipulação tem o seu impacto também neste campo, ou seja, há muita exploração deste. Então, não é só Gestalt, é todo o teu repertório, a tua experiência, o teu comportamento acumulado, não é? E que tu transmites para o mundo digital, que hoje com a inteligência artificial eu vou buscar o padrão do teu comportamento e vou-te induzir soluções. Pronto, vou-te induzir a inteligência artificial e faz isso como? Faz isso através da personalização, não é? Ou posso dar outros exemplos, talvez a melhor forma de explicar alguma coisa é o exemplo. Estás o Netflix, não é? Lá em casa. Dá-te sugestões, não é? Sugestões We think you'll love this. Não, porque ele no fim tu pergunta, did you like this? Yes. Or did you love this? Tu pões ali, não, este aqui foi bom, love this. Ok. Então o que é que ele faz? Dos 10 mil, 20 mil títulos que ele tem, ele só te expõe no ecrã, não é? Só te expõe no ecrã uns 20 ou 30, certo? Mas lá no Netflix tem uma ferramenta de research. Aliás, se fores ao site do Netflix, ele vai te dizer qual é o código só para tu acederes a todos os documentários que existem no Netflix. E ele vai te dar, ali mesmo na linha de documentários, ele já personaliza com relação ao teu comportamento. Sim. Portanto, ele só vai te dar aqueles 15, 20 que tu fazes assim, scroll impacientemente, tem a ver com... porque o teu cérebro está a puxar para tu decidir rápido. Aquele automático. Exato. Não é? Então vai escolher um daqueles. Estás a ver? Então, e o que é que o Netflix está a fazer? Ele está a induzir o produto que para ele é mais barato. Que para ele é mais barato. Por quê? Porque ele só paga o conteúdo através do número de viewers. Sim. Então ele vai te dar o produto que é mais barato. Né? Então a inteligência artificial ela é automática. Portanto, todos esses algoritmos eles estão desenhados. Tem lá uns meninos e umas meninas que ficam o dia e a noite a desenhar algoritmos para cada vez mais, não é? Ele baixar o custo dele. O custo e aumentar o lucro. E aumentar a receita. E viciar-te naquele conteúdo. Outro exemplo bom é o Spotify. Sim. Para quem usa Spotify ou para quem usa Apple Music. Ele vai te levar a que tu tenhas um determinado comportamento, não é? Aditivo, como é que se diz isso em português? Viciante, não é? Em determinado tipo de música. E tu vais dar contigo a gostar de um tipo de música só, não é? Por quê? Porque o Spotify levou-te... Está a sugerir sempre aquilo... como tu gostas, exatamente. Como dopaministicamente. Portanto, os teus sistemas dopaminísticos, e esta é uma questão muito ligada, portanto, aos neurotransmissores que tu tens dentro da tua cabeça e, portanto, a gratificação instantânea. Sim. Portanto, em vez de teres... fala-se muito da dopamina como um fator de motivador, ok? Mas tanto o excesso. Não, ele é mais uma recompensa instantânea, ok? Não é de gostar, é de querer, ok? Tu convences-te na tua cabeça de que aquele processo é um processo que te está a levar a gostar de determinada coisa, mas não é. Aquele sistema dopaminístico, ele leva-te, portanto, o uso excessivo da dopamina vai-te levar a querer mais. A só querer, mas não necessariamente gostar. Porque o momento de análise sobre o gostar implica alguma reflexão. Implica aquele 1% que sim, era 5%, mas que está a ir para 1%. Sim. Então implica que tu pares e digas assim, deixa-me lá analisar. É mesmo isso que eu gosto? Córtex pré-frontal. Estás a usar o córtex pré-frontal. Portanto, tem que acontecer que naquele momento
A tua mulher não está a chatear, não estás com overflow de informação do trabalho, não estás com overflow de informação da sociedade, não estás com stress porque há manifestação ou não há manifestação. Sim. Portanto, nós vivemos há um autor que eu gosto muito, que é o Fácio, que ele fala do mundo Bunny. Portanto, é um mundo Bunny. A gente vem de um mundo VUCA. O mundo VUCA é um mundo volátil, VUCA em inglês, uncertain, portanto incerto, complexo e ambíguo. VUCA. A gente vem o Covid desenhou este mundo VUCA, em que era muito incerto o que é que ia acontecer. Ao mesmo tempo volátil. Volátil e ambíguo. Where are we going? Mas hoje vivemos mais num mundo, ele define mais o mundo Bunny. O mundo Bunny é brittle. Brittle em inglês é frágil. Okay? Em que uma pequena alteração numa parte do mundo pode alterar um share na Stock Exchange pode criar um desastre na economia de um país, na economia do país e do mundo. Portanto, é muito frágil, não é? Portanto, não temos resiliência, não temos força suficiente para mitigar problemas, mesmo pequeninos que sejam. Depois temos a ansiedade. Ok? Anxious more, portanto no Bunny temos a ansiedade que é um mundo cada vez mais, tu estás com medo da guerra, estás com medo da manifestação, estou aqui a dar um bocado a pisar, mas é um bocado isto, estás com medo do rapto, estás com medo então, medo da escassez também. Tudo isso está a contribuir decisivamente para um overflow, estás a perceber, de informação na tua cabeça. O teu cérebro não foi feito para isso. O teu cérebro não foi concebido para isso. O teu cérebro foi, em primeira instância, concebido para tu sobreviveres. Sim. Okay? Reptiliano. Depois, para tu te relacionares com as outras pessoas. Límbico. Né? E depois, para criar soluções que te permitam conviver com as outras pessoas e sobreviver, que é o teu córtex pré-frontal. Então, tens aqui um problema fundamental que nós estamos a viver numa sociedade super... Bem, só para complementar o Bunny, porque é outro das componentes, é que tu não tens, no N, tens um mundo não linear. Okay, portanto, a relação de causa e efeito já não é linear. Já não é tão linear. Portanto, as pessoas já não têm a capacidade de discernir. Sim. Essa palavra existe, né? Discernimento, sim. Sim, discernimento entre o que é que causou esta coisa, não é? Ou seja... Qual das atitudes... Ou seja, o I final do Bunny é incompreensível. Portanto, as pessoas têm uma incapacidade de não compreender, dos fenómenos não serem facilmente explicados. Então, todo este aparato e todas estas questões, mais as tecnologias que estão por detrás da manipulação do teu comportamento de consumo, do teu comportamento relacional, porque este é outro dos problemas das redes sociais, não é? Em que tu começas a ver um mundo aspiracional, um mundo de mentira, um mundo de festa, de curtição, não é? Sim, sem dor nenhuma, só boa vida. Só estás a ver a parte boa, não é? Não estás a ver que o comportamento de tu beberes todos os dias álcool vai te causar um cancro. Não estás a ver que beber todos os dias álcool vai causar uma deterioração da tua relação pessoal em casa. Não estás a ver toda essa parte. Só vês a festa. Só vês a garrafa aquelas luzes, aqueles fogos, exatamente. Foguete, e que aquilo é uma grande riqueza e não sei o quê. Não estás a ver que aquele dinheiro, não é? Como diz o Ardiles, né? um bloco, uma cerveja. Um bloco. No fundo, ele está a falar, bem, aquilo que tu bebes, não é? Eu já estive num jantar em que as pessoas que estavam no jantar pagaram $2.000 ou $3.000 uma garrafa de vinho. Ainda não tínhamos saído do restaurante, não é? E ele já tinha ido à casa de banho. Não sei se me faço entender. Portanto, nem sequer saiu dali os $1.000, $2.000 daquela garrafa de vinho. A garrafa de vinho de $50, eu acredito que daria o mesmo prazer. Bom, mas então o que é que acontece? Voltando, estou aqui a dar uma grande volta. Fica à vontade. Ok. Mas o que é que acontece? Tens uma circunstância em que todos os sistemas hoje são sistemas complexos e muito, muito poderosos, ok? O infinite scrolling então é muito perigoso, é venenoso.
Gera ansiedade. Gera muita ansiedade e gera comportamentos, estamos a falar de comportamentos físicos. E existe este dogma, as pessoas pensam que 80% dos teus problemas físicos são causados por 20% dos teus problemas mentais, quando é exatamente o oposto. 80% Seus problemas mentais? dos teus problemas mentais são causados pelo corpo, pelo teu comportamento exterior, pelo teu comportamento na sociedade e pelo o teu comportamento contigo próprio, do ponto de vista físico. Ou seja, tu tens um conflito de conceito em que existe essa dogmatização, não é? Daquilo que é a tua mente. No entanto, a realidade apontando 80% dos teus problemas mentais são trazidos por problemas, mesmo que sejam problemas que não sejam criados por ti. Por exemplo, hoje existe uma ligação cada vez mais forte entre o teu gut, o teu aparelho digestivo, ok? Com problemas mentais. É verdade. O Com médico problemas- esteve a explicar-me estes dias, Ok? porque ele estava a sugerir alguns probióticos e eles disseram, olha, se for possível, toma probióticos porque está-se a descobrir que demência, Parkinson's e etc. Alzheimer. Não só. O mais problemático problema mental na tua cabeça, não é? Sim. É o abuso do álcool. Não só porque te desidrata, o conceito do álcool atuar sobre a tua mente está situado a nível da desidratação. Portanto, É algo físico que está a acontecer. é físico, claro, o álcool é físico, provoca um impacto físico, mas a movimentação que ele faz sobre o teu gut, sobre a tua flora intestinal, não é? É tão poderoso que vai contribuir para que tu sejas mais ansioso. Portanto, já eras ansioso do comportamento normal destes digitais Uau. todos. Então, é mais um nudge que estás a dar, é assim, para o corpo, vai lá, faz-te mesmo mal. Que é alguma coisa que... E repara, eu não tenho nenhuma obsessão contra o álcool, acho que as pessoas são livres de ter os hábitos que... Sim. O mesmo, por exemplo, é esses conceitos que falam da suruma, por exemplo, que a suruma faz bem e que, etc. Ei. Até a página 2. Até a página 2, já. Já na página 2, já na própria página, metade da página 2 já fala. Então, bom, voltando de novo à realidade da pergunta original que tu fizeste, portanto, não é só uma questão de personalização de comportamento, não é da exploração disso, mas existe um sem número de tecnologias que vão nos afetar, aliás, com a introdução dos dispositivos neurais, portanto, vamos ter problemas muito maiores do que estes, que, portanto, agora é amador. Portanto, e aqueles exemplos que tu falaste, tivemos a ver algumas experiências e algumas coisas que já existem hoje, não é? Em que o comportamento... Sim, não jogar. Consumo. Hey. Que já existe neste momento, que muda completamente o comportamento do humano. Portanto, na realidade aumentada ou no mundo virtual. Ou seja, já neste momento, existe uma plataforma SEEK, C-E-E-K, Ok. que se puderem, experimentem. Por favor, tomem nota. SEEK. C-E-E-K. Já não me lembro se é .com, mas o que acontece? Este é um produto que já existe, que é o seguinte: tu vais comprar um bilhete para ir ver o jogo. Qual é o teu clube? Porto. Sim. Ir ver o jogo do Porto no estádio do Porto, sim, não é? Lá no estádio do Porto, no sítio em que tu quiseres. Ou seja, tu, em vez de estares a ver o jogo na televisão, no ecrã da televisão, tu vais poder escolher estar na tribuna, sim, e com os teus goggles do VR, meu Deus, vais estar com o som do estádio, não é? Meu Deus. A ver o jogo no estádio. Como se estivesse no estádio. Como se estivesse no estádio. Tu viras a cabeça. E estás a ver. Meu irmão, este produto já existe, está a ser... eu estive numa entrevista com o Bon Jovi, com o meu VR, não é? A entrevistar como tu me estás a entrevistar agora, só que eu não estava a entrevistar, eu estou ao lado do entrevistador, mas é como se estivesse ao lado do Bon Jovi, ok? Estou a falar do Bon Jovi porque era o que tinha lá naquele momento, então apanhei esse. Mas, por exemplo, naquele momento estava a decorrer um live do Miss Universo, ok? Em que tu podes estar lá
E o que acontece? Teletransportar. Espera, agora detalhe. Num ecrã do teu VR, ok? Começam a aparecer no ecrã, se tu estás a gostar ou não, clica, não é? Se estás a gostar ou não deste evento, clica ou não como clica. se estivesse a fazer o exame de odometria. Exatamente, isso. A odometria, aquele vê lá a letra aqui. Então, mas ao mesmo tempo também te começam a aparecer publicidades no canto esquerdo, não é? Uau. Yeah. E publicidades que, imperdível só no VR, 50% de desconto da Temo e não sei o quê, e tu começas a distrair-te, a começar já, estás lá no espetáculo das meninas, estás a ver as meninas bonitas, sim, mas já estás a tirar a tua noção, estás a ir para o outro campo, não é? Isso é tudo manipulação e tudo. E o que é que acontece? Vê lá, agora estás mesmo no mundo virtual, não é? Estás mesmo lá. Estás mesmo lá. E há plataformas, por exemplo, hoje a escolha do hotel, muitos hotéis já estão a fazer isso, ok? Em que tu usas o VR, com o VR, ou seja, vais ao quarto, entras dentro do quarto, vais à casa de banho, vais à cama, não é? Para ver se é exato. Meu Deus. Para ver o quarto, a dimensão, porque tu vais ter a dimensão espacial daquele sítio. Portanto, estás a ver a dimensão do que está a acontecer já. Portanto, isto são coisas que existem já. Estás a perceber? Outro exemplo é, por exemplo, um pedaço de queres comprar um banco ou esta mesa, não é? E vais pegar na mesa e vais meter em tua casa. Portanto, no sítio onde tu abriste, vais pôr a mesa lá. Sim. E vês como é que é. Já não é preciso ir tirar a medida da... Estás a ver uma mãe quando mandas comprar um sofá, uma mesa, mas tira as medidas. Sim, tira as medidas, porque é capaz de não caber. Já não é preciso. Então, tu vais... Mesmo sapatilhas e roupas. Sapatilhas, roupas, já. Aliás, não só. Hoje as senhoras já podem fazer um make-up. A Sephora hoje já tem uma plataforma em que tu fazes o make-up, não é? Tu vais escolher o tom que tu queres, mas sem ter que borrifar na cara. Não é? E vais tu ver como é que fica na tua pele. Obviamente que esse produto, o likelihood de comprares aquele produto aumenta exponencialmente, né? Ou se vais pôr umas sapatilhas da Nike, tu vais poder em muito menos tempo experimentar muito mais pares, não é? E comprar. E comprar aquele tempo, aquela impaciência que tu terias de experimentar, não, já não é preciso. Tu escolhes 10 pares, 20 pares e tu vês nos teus próprios pés, sobre todos os ângulos, com a roupa que tu quiseres. Então, é para aí que estamos a caminhar. Não é para aí que estamos a caminhar, é para aí que já estamos. Okay? E cada vez mais, dar um outro exemplo complementar. Hoje já tens marketplaces, portanto é como se fosse um supermercado, não é? Em que tu entras, mas quando tu entras, porque a inteligência artificial já sabe a música que tu gostas, porque está ligado ao Spotify, aquela conta que eu te falei. Sim, a música que toca no supermercado virtual é aquela música. Gosta. Então o senhor está muito bem disposto, está pronto a gastar o seu dinheirinho. Então, e não só, as cores que vais encontrar, tu és do Porto, né? Sim. Então, a cor vai ser uma tonalidade azul, não é? Porque como tu não estás com mais ninguém, é só tu que estás lá. Tudo isso a inteligência artificial esteve a ler, já compilou, e com o advento do quantum, com o advento do quantum computing, não é? E um dos problemas qual era? A capacidade de processamento e em simultâneo e em escala desse tipo de comportamento, desse tipo de input, né, dado ao consumidor. Com o quantum computing vai estar nas nossas casas, na nossa sociedade, à volta de 2029. Portanto, vais ter um pulo. Portanto, queres uma próxima disrupção daqui a 4 anos, menos 3 anos e meio. E esta é uma perspectiva que já existe há uns 5, 6 anos, mas a luta tecnológica agora é que o quantum computing, quem é que vai ser o primeiro? De ver o first mover advantage, não é? Então tens os chineses muito avançados ali a investirem e a guerra é essa, não é? Lembras que havia a guerra do 5G? Sim. Hoje a guerra é na área de tecnologia, para além de outras, mas também tens, por exemplo, a guerra do Neuralink, que é a guerra dos dispositivos. Nós daqui a uns 5, 8 anos vamos todos usar uma espécie de um capacete. Porquê? Porque tu não vais querer estar em desvantagem competitiva
com relação a outro humano que esteja contigo na sociedade, ok? E não teres a resposta imediata do ChatGPT dessa altura. ChatGPT já há de ser um adventíssimo modo nesse momento. Muitos mais parâmetros. E quando tu olhares para determinada coisa, não é? Tu já vais ter como opção, portanto, tudo aquilo que a inteligência artificial te pode dar de input. Eu olho para ti e vou ver o preço do teu colete, não é? A última... Sim. Então, Bruno, vamos gostar de viver nessa época. Não, isso... Eu espero estar a viver nessa época, porque o que eu mais quero é viver. Mas... acho que é um bocado de escolha, não é? Bruno, é que estou um bocadinho e estou muito satisfeito porque nós estamos a conversar e conseguimos em tão pouco tempo abarcar muitos aspectos deste assunto que é a evolução tecnológica. Bruno, vamos lá olhar para a realidade de Moçambique. Sim. Yeah. Nós somos professional scrollers. Sim. Infinite scrollers. Infinite scrollers. Yeah. Viciados em dopamina. Yeah. Barata, que está a mexer apenas só com o querer, não necessariamente com o gostar. Yeah. Como é que a gente pode ter autocontrole e fazer escolhas conscientes que nos permitam tomar ou levar vantagem deste boom tecnológico que estamos a viver no momento, aqui em Moçambique? Sim. Aí eu gostaria talvez de falar de dois campos. Sabe, não é só dopamina, no único neurotransmissor ou amino-hormona que tu tens no cérebro que fica afetada ou desbalanceada ou o seu uso é excessivo, não é? Uma das amino-hormonas ou neurotransmissor importante é a serotonina. Sim. Que a serotonina dá-te o tal instrumento para tu usares mais o teu córtex pré-frontal, por exemplo, é a serotonina, dá-te a boa disposição e o convívio social, não é? Ele é muito resultante de déficit de serotonina, sim, porque tu tens ou absorção excessiva dos teus receptores neuroniais, ok, de serotonina, mas ao mesmo tempo também tens um déficit de produção de serotonina. Porquê? A serotonina é basicamente o teu sono, a tua atividade, a tua exposição ao sol e a tua atividade física. Repara que as três trabalham sempre bem, não é? Quando tu eras mais criança, ias brincar muito ao sol, sim, não é? E tinhas um sono de bebê. 8 horas, numa boa. 8 horas na boa, e era um bom sono. Um sono de qualidade. De qualidade. Sem mais preocupações. Isso. A gente pode falar do sono também, do Deep Sleep e do REM. Os dois são importantes para o teu ritmo circadiano. Sim. Então, esses elementos todos, e isso que tu estás a falar em relação ao nosso autocontrole, passam muito por nós termos a capacidade de pegarmos em nós próprios e transformarmos a forma como nós somos. Portanto, hábitos nocivos tens que minimizar ao máximo, ok? Falamos aqui muito de beber álcool. Ninguém está a dizer que não bebas álcool. Beba álcool conscientemente. Um copo ou outro de vez em quando, né? Uma cerveja ao domingo. Cria umas regras, cria âncoras de comportamento, não é? Mas mais do que isso, tens que pegar e desenvolver o teu lado espiritual. Sim. A inteligência espiritual hoje tem tão ou mais importante. As pessoas olham muito para a inteligência como a capacidade de resolver problemas técnicos. Sim. Não é? Matemática, física, não é? O famoso QI. Mas a inteligência são para aí 6 ou 7 segmentos, já não me lembro, dentre os quais tens a tua capacidade de interpretação, storytelling, a tua capacidade a tua inteligência espiritual, não é? O teu controle emocional. Portanto, respondendo um pouco à tua pergunta, tu tens que ter comportamentos mais minimizadores, não é? Dos tais danos do overflow de informação na sociedade, dos tais danos do uso excessivo do meio digital. Portanto, tens que, lá está, se queres gerir e ter autocontrole, tens que gerir os vetores, não é? Que são afetadores, ou, não sei se existe essa palavra. Não, que afeta. Que afeta, sim. Que afeta, portanto, a tal qualidade de vida a que estás a referir, e o autocontrole, etc, etc. Portanto, tens que investir em meditação, não é?
em introspeção, em guardares no dia, fazeres introspeção pessoal, não é? Sentires o teu corpo, o teu respirar. Tens que fazer controle do uso dos teus devices digitais. A determinada altura, e quando nós falamos, por exemplo, do ciclo circadiano, depois das 21 horas, estares à frente do teu telefone, no teu screen, não é boa ideia. Tu tens durante o teu dia uma gestão, por exemplo, lá estamos a falar já de outros químicos, vamos chamar químicos, que é para simplificar a conversa, não são bem químicos, mas tu tens o cortisol, sim, que é o responsável do teu stress. Então o que acontece? Se tu continuas a ter níveis de excitação neural, não é? Então estás a ir contra o teu ciclo circadiano, porque a tua natureza, e essa tua natureza, tu não podes mudá-la. Ela é milenar, é milionária, vem de milhões de anos. Como não és tu, o senhor Eric, que vai achar que vai mudar o ciclo circadiano, o ritmo circadiano. Existem tempos, e eu recomendo que analisem o que é o ciclo circadiano, porque há momento para tudo. Não é? Eu vejo aí jovens a irem fazer musculação às 7 da manhã, 5 da manhã, não é adequado, mano. Bruno, a melhor hora para fazer desenvolvimento muscular é às 17 horas. Eu vi pela isso. Natureza humana. Só que há pessoas que são super humanas, né? Acham, só que tu estás a fazer-te mal, porque estás a pôr órgãos do teu corpo em funcionamento que não deviam estar em funcionamento naquela altura, não é? Mas pior do que isso, vais ter rendimento, vais ter desenvolvimento, mas estás a fazer um esforço desnecessário, não é? Se fizeres a mesma coisa às 17 horas. É o mesmo que ires pegar em um balde de água no mar, tirar para a areia e achar que estás a trabalhar. Bom, é um trabalho, mas é um trabalho assim, meio improdutivo. Improdutivo, sim, extremamente. Extremamente, mas o músculo do balde, assim, esses músculos vais estar a trabalhar, verdade. Mas é melhor que fizeres isso, se fizeres isso às 17 horas, em relação ao teu ciclo circadiano. Bom, há um sem número de coisas que tu podes fazer para tu te autocontrolares, portanto, na forma como tu decides os teus comportamentos, como tu moldas a tua vida, como tu tornas mais espiritual. Atenção, não misturar espiritualidade com religiosidade. Portanto, tu podes ter desenvolvimento espiritual sem estares numa religião. Olha, mesmo, por exemplo, seguindo alguém, um pensador, alguém que... Olha, por exemplo, os atos de Mahomet ou de Cristo e a forma como eles viviam é uma forma que tu podes seguir sem ir a alguma igreja, não é? Acreditar naquilo que resultou do comportamento deles em vida, não é? E dizer, não, eu vou me guiar por isto, não é? É um caminho para a tua espiritualidade. Aliás, o mais famoso é o Buda. Sim, o Buda é o mais visto como... Tal. Sim. Então, bom, tem uma palavra para isso, místico. É o mais místico, assim, daí das modas. Das religiões, mas pronto, é um bocado esse o caminho que eu responderia. Procura de equilíbrio, controle, minimização daqueles fatores que são maus no nível de excitação neural, que vão contra o teu ciclo circadiano, e também, portanto, o encontro da espiritualidade. Acho que esses fatores vão fazer com que nós tenhamos, obviamente, do ponto de vista tecnológico, vão surgir cada vez mais, isso como oportunidades de negócio já, ferramentas que te vão dar a fazer este tipo de a teres este tipo de comportamento. Sim. Tem um problema, é que a maior parte delas, ou a totalidade delas, vão ser digitais. E, portanto, continuas a ter que ter algumas ferramentas de controle fora dos instrumentos digitais para, portanto, mitigar o excesso de digitalização da tua vida. Bruno. Por aí. Uau! Então, com mais consciência para os jovens. Consciência, o lacking of awareness é elemento crítico. Então, as pessoas... Mas, Bruno, olha, uma vez que o córtex pré-frontal só fica desenvolvido aos 25, sim, como é que tu explicas que nós consigamos, por exemplo, ter um jovem ou um adolescente de 16 anos extremamente bem educado, a saber aquilo que quer e já... consciente daquilo que... É uma excelente pergunta. Ora, é uma questão de tu estabeleceres prioridades, não é? Tu como o jovem ou tu como o pai do jovem? Não, o pai do jovem tem uma responsabilidade acrescida, porque o jovem, até hoje, 25 anos,
precisa de ajuda, ele precisa de tutorização, De até guidance. acabar a universidade, porque a universidade também é a universidade, mais do que o conhecimento específico que tu adquires, ele é um disseminador da rede neuronal, de formas de pensar, de formas de reflexão, não é? De formas de alcance do teu repertório histórico, não é? Por exemplo, tu és criativo se tu se conseguires unir o teu repertório à tua capacidade de reflexão, não é? E em conjunto, não é? O Steve Jobs, por exemplo, ele foi à universidade, acho que fez 1 ou 2 anos, mas ele fez lá um curso de caligrafia. Em vez de ir à aula lá do curso que ele estava, de IT, foi fazer um curso de caligrafia. Não é por acaso que o primeiro sistema, o Word do sistema Macintosh, foi o primeiro a ter fontes diferentes, caligrafias. Eu lembro-me um bocadinho dessa história. Criatividade vem do teu repertório. Portanto, é o somatório da tua capacidade de identificar o problema, não é? Como dizia o professor Cousin, o problema do problema é identificar o problema. O problema do problema é identificar o problema. É entender o problema. Identificar ou entender o problema. Mais tarde, ouviu Einstein a dizer que se tivesse 1 hora para sair de uma situação de vida ou de morte, gastaria 55 minutos a identificar o problema e 5 minutos a executar a solução. Eu tive um professor que falou muito sobre isso. Então, é um bocado o problema do problema é entender o problema. Então, se tu consegues entender o problema, não é? Tens na tua bagagem um repertório importante de conhecimento, não é? Sim. E consegues fazer uma reflexão sobre o teu estado atual, sobre o contexto em que estás, consegues sair, não é? Então, ao jovem, o que eu tenho a dizer é isso. O que é que tu queres? Sim. Não é? Como é que tu queres? Qual é o teu propósito de vida? Sim. Então, investe naquilo que vão ser as valências daquilo que é o teu propósito de vida, não é? Então, pega e vai investir naquilo. Não vais andar a estudar uma coisa só porque tu achas que o teu pai que vai te dar dinheiro, ou que o teu pai gostava que tu fosses médico, ou isso. Não. É esse o teu propósito de vida. Então, investe no teu propósito de vida, vê o teu repertório, vê aquilo que é a tua acumulação de conhecimento, não é? E se for preciso mudar e ir fazer uma mudança radical, faz. Mas se tu não fizeres isso, não é? Não vais ser feliz. E acho que estamos aqui para tentar ser felizes, não é? Pelo menos que tentemos. Pelo menos tentar. Porque senão vais viver com a frustração de não ter tentado e não ser feliz por não conseguires. Bruno, em Moçambique, um dos fatores decisivos para a escolha da profissão, porque estávamos aqui a falar de propósito e aquilo que tu és, são fatores financeiros. Nós ainda temos problemas graves de fome, não é? Sim. Gravíssimos. Bruno. E muitas das escolhas são feitas. Vai estudar engenharia porque vais conseguir ajudar, né? Vais te formar, vais ter um emprego e vais conseguir ajudar a tua família. Neste mundo digital que estamos a entrar, em que muitas profissões vão desaparecer, eu acho que é uma oportunidade, não sei, corrija-me se estiver errado, de nós nos conectarmos connosco mesmo e vermos o que a tecnologia nos pode ajudar. E como é que podemos fazer isto ser rentável para que possamos... Porque, Bruno, precisamos sobreviver. Sim, naturalmente. O mundo está moldado num sistema em que, se tu não te autossustentares, não há milagres. Bom, existem muitos países que essa realidade tende a mudar, não é? Novos sistemas e acredito, já ouvi algumas opiniões que falam portanto, exatamente por causa do desenvolvimento e a disseminação da tecnologia, da inteligência artificial, do deep learning e todas as outras ferramentas que fazem parte desse portfólio da área de conhecimento, que vamos acabar por ter um rendimento universal, ou seja, cada humano vai receber $300 ou $400 por mês ou coisa parecida, e que o futuro andará um bocado por aí, não é? Em especial quando tiveres uma moeda completamente digital, que é mais fácil de controlar já ouvi muitas pessoas falarem, muitos cientistas falarem desse caminho, do caminho do rendimento universal,
Mas o que eu diria com relação Mas isso é utopia? Será que não é uma utopia? Não creio que seja uma utopia, porque o problema é mais grave do que a gente imagina. E a capacidade de adaptação e de disseminação do conceito de utilização do mundo da inteligência artificial ainda é muito precário. E quanto mais tu vais para um meio subdesenvolvido, né, menos atenção está a ser dado a esta necessidade, não é? De disseminação da cultura da utilização da tecnologia para a resolução dos nossos problemas, não é? De forma consciente. De forma consciente, óbvio. Como é que vamos fazer as nossas escolhas? Né? As escolhas com relação às tuas profissões e aquilo que posso dizer aos jovens é: invistam naquilo que é o vosso propósito de vida. Identifiquem rentabilizar isso. E depois usem todo o vosso tempo, ok? Se não tiverem a fazer esse comportamento de forma obcecada, não estão a fazer nada. É só cócega. Então usem o conhecimento, usem a tecnologia, o meio digital que está ao vosso alcance, ok? Para se dotarem de um repertório, para se dotarem de uma capacidade de resolver os vossos problemas no futuro. Ou seja, seria por aí que eu atacaria. Uau, perfeito. Yeah. Eu, como tenho emprego na Gigawatt, já tenho o meu problema resolvido. Yeah. Até me despedirem um dia. Yeah. Mas falando um bocadinho sobre isso, Bruno, olha, eu sei que não tem muito a ver com o tema, né? Mas eu acho que era um pouco importante explorar isto, né? Bruno tem uma mente que cria, né? Não tem mentalidade de escassez, por aquilo que eu conheço. Sim. Bruno, como é que tu te posicionaste? O que é que te levou há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a tomar as decisões que tu tomaste naquela altura? Do ponto de vista pessoal? Ponto de vista pessoal, profissional, até o ponto de hoje estamos aqui num podcast da Gigastart, que faz parte da Gigawatt. Foi um bocado a revolta do momento em que vivíamos, da excessiva teorização da vida. Portanto, ano 2000. Não, antes disso, muito antes disso. Eu comecei a ter consciência de que não gostava daquele mundo em que eu vivia, com a morte de meus irmãos, né? Com a morte do presidente Samora. Percebi que era utópico, e tu gostas muito da palavra utópico. Era utópico o mundo que estávamos a viver, mas mais do que isso, íamos ter muitas dificuldades, não é? Sendo uma nação revolucionária, digamos, e contra o mundo da manipulação, contra o mundo do capitalismo, íamos ter problemas graves de nos virarmos. E cedo, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos na altura, comecei a perceber que isto aqui não vai funcionar. E então comecei-me desde pequeno, que gostava de fazer negócio, e isto era um bocado antinatural à educação que eu tinha tido até aquele momento. Sim. Que era uma educação mais do coletivo, mais patriótica, mais esses valores são muito importantes do ponto de vista social, e é uma coisa que é muito confundida aqui. O conceito da unidade nacional, por exemplo, é muito confundida com a união em torno daquilo que nos une, não é? A unidade nacional tem a ver... Eu não gosto muito do conceito de unidade, porque a unidade leva-me para a matemática, para e não é nós devemos ter uma diversidade de um coletivo de tribos, de religiões, de culturas, de ideias, não é? Mas ao mesmo tempo temos que ter valores e símbolos que nos unam. Sim. Pelos quais, independentemente da tua tribo, do teu clube político, do teu clube de futebol, que nos unamos em torno deles, né? E acho que é uma coisa, era uma boa ideia que podemos fazer, lançar um concurso sobre o que é o conceito de unidade nacional, ou mudarmos o tema de unidade para união nacional, algo assim, porque o significante é importante, não é? É um bocado gestold, o significante que tu... não é por acaso que isto é caneca. Tem uma causa, não é? Tem uma causa. Repara, vou dar um outro exemplo muito nosso. Nós celebramos em 75 a nossa independência. Exato. Ok. Sabes de onde é que vem a palavra independência? O conceito de independência?
Bom, tem devido de dependência. Para começar, é um conceito que vem dos próprios colonos, não é? Sim. Muitos anos atrás, e um bom exemplo, sabes que a América, por exemplo, faz muita agenda mundial de conceitos de política. A América ganhou a sua independência, ok? Deixou de estar dependente de Inglaterra. Ok? Aqueles brancos, atenção, os brancos que mataram os índios, não é? Criaram aquele holocausto lá, que dizimaram a raça índia, não é? E que ficaram na Alemanha. Como? Eles deixaram de estar dependentes do colono. Sim. Ok? Repara, eles já não precisavam da colônia. Que tipo de dependência? A independência do Brasil, que são portugueses, que é o Pedro, né? O São Pedro, já não me lembro. Um tal de Pedro, é um Dom Pedro, acho eu, que, como português, são portugueses, ficaram no Brasil e disseram assim: nós já não somos dependentes de vocês. Repara o conceito. É que isto, a memética é muito perigosa. E a gente sabe o que é que os memes, a famosa memética, ela Bruno, é mais visível. Mas que defines memética para o nosso público? O que é memética? A memética é alinhada ao conceito de genética darwiniana, ok? Sim. Charles Darwin. Espero que as pessoas saibam o que é genética. Sim. Portanto, genética é a transmissão, portanto, de informação de uma geração para outra através de um gene. Ok. A memética, repara, a similitude entre... Similitude não existe, né? Semelhança entre os nomes. Memética e genética, ok? A diferença é que, em vez de teres um gene de transmissão, tens um meme, que é um elemento de transmissão cultural. Ou seja, é uma transferência dessa informação, não é? De geração em geração. De elementos culturais de geração em geração. Aliás, o principal repercursor da teoria memética, o Charles Dawkins, ele por acaso ele tem um livro brilhante, The Selfish Gene, não é? O gene egoísta. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. É um livro poderosíssimo. Não leiam, há lá um artigo que ele fala da inexistência de Deus. Portanto, aqueles que acreditam em Deus, não leiam esse artigo. Leiam todo o resto. Leiam todo o resto, mas pronto, porque senão vai influenciar o juízo que vocês fazem daquilo que é muito importante, este conceito. Então, o que é que tu tens? Tu tens transferências culturais que são... o significante das coisas é importante. E voltando ao exemplo da independência, não é? O que Moçambique ganhou em 1975 foi a liberdade. Porque nós éramos colonizados, nós éramos escravizados, nós éramos explorados como humanos. Exato. Moçambique não se tornou independente no conceito do colono. Moçambique tornou-se livre. Repara a diferença. Sim. É que tu, como jovem agora, vais entender de forma diferente. Eu digo assim, nós tornamos-nos independentes, não é? Tu vais ter que perceber o conceito de independência, não é? Sobre a sua forma e qual é o seu significado. É assim, pronto, que agora, aspectos da minha vida isso abarca, né? Que aspectos da tua vida é que isso abarca? E não há melhor conceito de eu te explicar que tu ficaste livre. Não, eu fiquei livre. Ficamos livres por quê? Não é? Yeah. É mais difícil porque tu vais entrar numa explicação não tão lógica, não é? Lá está. Estamos a falar de manipulação. Não é inocente. Eu te garanto que quem impingiu a agenda de chamarmos aquilo independência, sabes quem é? É aquele, se andares na cidade agora, esta semana vais ver uns outdoors a caminho da independência econômica. Sim. Do presidente Chapo. Sim. Essa é verdadeira. Sim. Porque realmente esta agenda da independência, do conceito de independência, nos foi trazida porque o que eles queriam era que nós continuássemos dependentes. Então tu acreditas que eras independente, mas no fundo não existem sistemas econômicos independentes. Ninguém é uma ilha. Exato. E a gente ouve, no próprio presidente Chapo fala, nós não somos uma ilha. Claro, é bem visto, é muito bem visto, mas isso é transversal ao mundo inteiro, não é? Então, todos estes fenómenos, eu estou a continuar a falar de fenómenos de manipulação, não é? Parecem inocentes, mas este processo, por exemplo, as redes sociais, são responsáveis pela invasão de conceitos meméticos, sim, que são depois, as tais famosas memes, sim, que são depois copiadas por nós. E nós estamos a fazer
memes sobre desgraças sociais, Exato. não é? Agora esta semana foi porque um casal lá no concerto do Coldplay foi apanhado em flagrante delito, flagrante, não é? Vamos dizer assim, bom, destruiu-se o casamento, escangalhou-se a empresa, Sim. portanto, há um sem número de consequências que mas nós estamos a rir, estamos a festejar E houve aquela uma meme, reprodução daquilo. é uma meme, portanto é uma transferência do conceito cultural. E eu vou dizer assim, tu como moçambicano, eu como moçambicano, a nossa vida foi afetada onde com aquele... Mas não, Absolutamente. mas nós andamos aí a celebrar, a mandar entre nós, não é? A ocupar o nosso santo tempo com os amantes, quando nós temos amantes originais aqui. Nós temos bons níveis de amantes aqui, aquilo ali não é nada. Não é nada, Foi apanhado do espetáculo, isso não é nada. Nós temos aqui boas novelas, mano. Então devemos nos focar naquilo que é nosso. Exato. Gastarmos o nosso tempo com aquilo que é nosso. Exatamente. Buscando soluções para nós. Mais uma vez estás a ser manipulado. É um exemplo claro de manipulação. Ela é uma manipulação implícita, mas não deixa de ser uma manipulação, que é o sistema como ele está montado, que é para que tu sejas moldado para determinado comportamento. Mesmo que tu não analises esse comportamento e não vejas qual é a repercussão no desenho do teu caráter e da tua personalidade. E da forma como tu te comportas. Porque estás a festejar e ocupar o teu tempo com coisas que não fazem diferença alguma. Aliás, fazem uma má influência. Má influência. Yeah. Não só má influência, roubam-te o tempo, roubam-te... uma má influência por causa disso. Exatamente. Yeah. Bruno, gostava que nós tocássemos em aspectos agora um pouco mais... não diria um pouco mais, mas um pouco mais diretos para os jovens, porque eu estou muito preocupado com a juventude moçambicana. Eu não quero que nós percamos esta onda, porque é irreversível, Bruno. Nós estamos a caminhar para o digital, é irreversível. Sim. Então eu não quero que a gente perca esta onda e fique lá como é que é? Os scrollers, são os Infinite scrollers, nova profissão, né? Não, eu quero que a gente faça alguma coisa de tangível que mude a realidade de Moçambique com o apoio destas tecnologias. Bruno, o que é que tu podes dizer sobre o nosso sistema de educação? O que é que tu achas que nós podíamos incutir lá? Olha, não sei se estamos autorizados, mas se calhar falar de mais ideias. Tu já falaste um bocadinho sobre o e-tax, sobre os impostos que nós podemos colocar às transações digitais. Sim. Mas quero ideias, Bruno, Sim. disruptivas Sim. sobre sistema de educação. Sim. Como a gente pode fazer uso da IA para catapultar, né, os resultados do nosso sistema de educação. Sim. E o que é que a gente também pode fazer, né, no que diz respeito à nossa governação. É uma primeira nota, talvez. Estás a falar dos jovens, 75% da população moçambicana, até acho que é mais, tem menos de 35 anos. Ou seja, tu não estás a falar da população jovem. Tu estás a falar da população moçambicana. 75% é suficientemente grande para ser esse o foco da tua gestão. Não é? Temos que nos concentrar só nisso praticamente. E os outros vão apanhar a consequência desses comportamentos, dessas ações, dessas políticas. Não é? Penso assim. Portanto, é muito bem visto, porque vamos falar então da maioria dos problemas da sociedade. E o que acontece é que o sistema educativo, tu tens uma tríplice, lembras da tríplice entente? Não te lembras da tríplice entente? Não. Isto aqui que não sabe história, pá, da Segunda Guerra Mundial, não conheces essa? Bom. Bruno, eu não gostava muito de história. Não gostavas muito de história, tá bom. Mas o que acontece? Imagina um avião Sim. que tem 3 hélices. Ok. Então, essas 3 hélices são o Estado, Sim. a economia Sim. e a academia. Sim. Okay. Se estas 3 hélices não tiverem a puxar para o mesmo lado, se elas não tiverem a puxar, e a tua pergunta é muito pertinente, se nós estamos a fazer uma transferência de valências económicas, de valências de produção para um meio digital, okay? O que é que o Estado deve estar a fazer? O Estado tem que estar ativamente à procura de indústria nesse meio. É verdade. Não é? É verdade. Falamos da industrialização do país, não é? Mais fábricas, mais isto, mais aquilo. Pode não ser necessariamente o único caminho. Eu acho que é importante termos um processo industrial forte, até porque
grande parte das inovações e invenções que nós podemos criar estão muito ligadas ao desenvolvimento da indústria física, vamos falar assim. Mas o que acontece? Para os jovens, agora dirigido aos jovens, portanto, este alinhamento, a tríplice hélice, vamos dizer, a tríplice hélice, é que a academia, em função das políticas do Estado, não é? A academia tem que estar a desenvolver, portanto, o Estado, para começar, tem que ler o mercado. E o que é que o mercado está a dizer? Meio digital, não é? Então eu vou desenvolver as minhas políticas e vou fazer os meus subsídios e vou fazer os meus incentivos para este meio, não é? Mas porquê? Porque eu quero gerar empregos, eu quero o bem-estar da maioria da minha população, que é a população jovem. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que incentivar e dirigir a academia para que o triângulo se complete, não é? E, portanto, isto é do ponto de vista assim filosófico, vamos dizer, do ponto de vista de política, penso assim. Mas, ao mesmo tempo, tu tens um sem número de profissões digitais neste momento, não é? E aí é onde eu acho que a academia, primeiro, na sua postura de ensino, devíamos cada vez mais ir para o mundo online. Porquê? Porque se nós não usarmos a tecnologia, não vamos dar pulos de desenvolvimento. Esqueçam. Porque o mundo vai à velocidade exponencial. E se tu queres fazer ensino presencial, não é? E tens manias de que não podes fazer um curso de 3 anos, só podes fazer um curso de 4 anos ou de 5 anos. Se tu continuas com o conceito ortodoxo do sistema, sabes que a academia, inicialmente, ela era o sítio onde as pessoas iam aprender determinada coisa. Ok? Depois ela passou a ser aprender e pesquisar. Ok? E depois tivemos a introdução do processo digital, 1970, Stanford, etc, etc. Hoje nós estamos já numa academia exponencial, onde estás a querer aprender sobre dimensões do conhecimento humano. Onde é que tu situas a academia em Moçambique? Aqui, nesta escala, tu continuas a ir à universidade, nem pesquisas ainda. Então, tu estás na primeira fase da academia. Estás a começar a pesquisar. Porque estás a ser politicamente correto. Na verdade, já vi o vosso podcast da semana passada, se o próprio professor Ferrão acha que nós estamos com problemas graves, eu sou forçado a concordar. E, portanto, temos que dar um pulo, não é? Temos que vir, pelo menos, aqui para a fase digital. Pelo menos para a fase digital. Para a fase digital, não é? E, portanto, este alinhamento portanto, a academia também tem que se adaptar a isso. E não posso me prolongar muito, senão daqui a pouco já o tempo explodiu. Mas então, o que é que eu peço aos jovens? Existe um sem número de profissões digitais. Invistam nisso. Aprendam sobre isso, porque existe um grande espólio livre, gratuito no mundo. Invistam nisso. Ter emprego não é ir a um sítio, ok? Ir picar o ponto, essa coisa dos vossos pais, esqueçam lá isso. Ter emprego é tu teres capacidade de tu gerar rendimento para tu poderes pagar as tuas contas, para tu poderes ter a tua família, teres a tua casinha, construir aí com o bloco da cerveja do Ardilhas, não é? Então, invistam nisso. Concentrem-se, não é? Neste mundo, neste meio, que é um meio digital, porque ele vai ser o futuro, não é? Vai ser o futuro da humanidade. Não é, aliás, eu peço perdão, não é o futuro, é o presente. E existe uma grande vantagem que nós temos em relação aos outros, ok? Os indianos, por exemplo, aproveitam isso muito bem, que é nós temos uma capacidade de resiliência, de sofrimento, de abnegação. Eu acredito que somos humildes, cada vez menos, mas ainda temos uma característica muito humilde. A forma de ser, a moçambicanidade é muito assente no respeito. E isso é uma vantagem competitiva que nós temos. Invistam muito nisso, não é? A espiritualidade também ajuda nisso, não é? No desenvolvimento do respeito pelo outro, não é? E não se deixem levar por emoções de rebeldia da adolescência. Tenha muita calma, porque há erros que eu me arrependo na minha vida. Eu uma vez faltei respeito ao meu pai. Até hoje isso me dói profundamente. E foi uma coisa muito simples, mas essa coisa simples, não é? E é uma coisa única. Mas eu consigo relacionar. Então, essas coisas, há erros que nós fazemos na adolescência
que se nós tivéssemos algum autocontrole, conforme tu fazes, então se concentrem muito em não fazer asneiras, tentar andar no equilíbrio e concentrarem-se nessas profissões digitais. E nós, a própria academia também migrar de ensinar, portanto, conceitos teóricos, de ensinar empacotamentos conceptuais e ir para o ensino de profissões, de rendimentos, não é? Em especial no mundo digital. Portanto, temos que ter uma transferência de transmissão de conhecimento para estas áreas que são mais tangíveis, que vão impactar mais na vida das pessoas e prepará-las para aquilo que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. E pode até já estar desatualizado. Desculpa-me alongar muito. Não, tranquilo. É assim que penso. Tranquilo. Olha, estou de veras feliz com esta nossa conversa, Bruno. Se nós tivéssemos muito mais tempo, eu acredito que saía daqui e conseguia eu próprio escrever um livro sobre trechos daquilo que a gente esteve aqui a conversar. Muito obrigado pelo tempo. És um bom amigo, Eric. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Olha, eu gostava que o público comentasse nesta publicação. Por favor, se tiverem perguntas para o Bruno, olha, façam perguntas, olha, coloquem aí as vossas opiniões. Nós vamos gostar de interagir convosco, porque nós precisamos perceber como é que a nossa juventude moçambicana está a pensar sobre os problemas atuais e como é que nós nos estamos propondo a resolver, né, aquilo que são os problemas que nós temos atualmente. Eu acredito num futuro digital consciente em que eu e tu temos uma vida muito mais equilibrada e com a serotonina muito mais em equilíbrio e olha, o cortisol lá em baixo. Muito obrigado pela vossa audiência. Este foi mais um episódio do Giga Start. Lembra-te do zero ao start. Obrigado.